Olá, caros alunos. Nós falávamos em um vídeo anterior de antropologia que, apesar de nós sermos indivíduos, ou seja, igual a própria palavra já diz, indivíduos, né? Ou seja, organismos separados dos outros, seria assim, né? Nós só construímos a nossa humanidade a partir do contato e da convivência com os outros seres humanos. Então nós não podemos prescindir disso, né? Nós precisamos desse contato para poder nos conhecer também, né? E esse contato se dá através de uma determinada cultura. A descoberta de nós mesmos, ela não se separa da descoberta dos outros e nem da descoberta do mundo cultural que vem antes de nós. E é em meio à sociedade que cada indivíduo aprende os gestos, as posturas, a fala, a leitura, a escrita e constrói códigos que vão possibilitar a construção da ciência, da arte, como aqueles que eu falei na aula anterior, né, os signos, né, os diversos tipos de signos, né? Então, basicamente é isso, né? Nós temos condutas que são adquiridas para além da nossa natureza, né? E toda ação humana, ela parte de um solo comum que pressupõe a língua, pressupõe os valores, que antecedem a nós também, né? A técnica, os saberes herdados, que vão sendo conservados e também vão sendo aos poucos superados pela crítica. Por exemplo, nós temos aí transformações que vão ocorrer na arte, nas concepções de ciência. Nós vimos lá na Idade Média como você tinha ali uma visão, por exemplo, geocêntrica, que partiu para uma visão heliocêntrica. Nós temos técnicas que vão ser modificadas, até as próprias religiões, né? Diversidade de povos, dependendo inclusive do tempo, do lugar, né? Então você vai ter uma diversidade muito grande. A conciliação entre esses dois aspectos antagônicos, que seria de um lado a tradição e do outro lado a ruptura, ela vai se processar com menor velocidade nas sociedades tradicionais, que vão acontecendo muito lentamente, levam muito mais tempo para poder ter essas alterações. Então você não vai ter necessariamente uma ruptura. Além disso, as rupturas radicais, elas sempre vão gerar conflitos, principalmente entre diferentes gerações. Quantas vezes que a gente escuta aquela famosa frase assim, olha, no meu tempo, ou na minha época, as coisas não eram assim, né? Como se a pessoa tivesse morrido, nessa época não pertencesse a ela, né? Então, na verdade, é uma tendência que as pessoas têm a ficar olhando essa ruptura das gerações, né? Mas um dos grandes desafios da contemporaneidade, nessas questões, nessa diversidade, é exatamente harmonizar a convivência e as trocas culturais em um mundo cada vez mais globalizado e que, contraditoriamente, acaba possuindo um aumento cada vez maior de xenofobia, de preconceito, de discriminação. Então é estranho, né? Na hora que a gente precisava exatamente harmonizar, a gente começa a dificultar isso, né? Conciliar interesses do outro, do diferente, com os próprios interesses e daqueles que nos são familiares, tornou-se então nesse momento um desafio, veja bem, um desafio que exige mobilização de todos. E é interessante que a palavra que está sempre sendo dita aí quando se fala nesse desafio, né, que as pessoas sempre falam, nós vivemos uma geração muito intolerante, né? Ou seja, a palavra tolerância é trazida à tona, né? Como se o diferente tivesse que ser tolerado e não respeitado em sua diferença, né? Mas vamos deixar de lado essa nuance por enquanto e vamos pensar um pouquinho num trecho da obra de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da convivência, né? Ele vai trazer aqui considerações sobre como que uma convivência social ela pode, em determinados momentos, ser difícil, mas ao mesmo tempo necessária. Num frio dia de inverno, alguns porcos espinhos se juntaram estreitamente uns contra os outros, de modo que seu mútuo calor os protegesse do congelamento. Mas logo se ressentiram do efeito de seus espinhos que os picavam e que os fizeram se afastar. Quando a necessidade de se aquecer os levava a se aproximar novamente, o mesmo desconforto se repetia, de modo que eles se encontraram hesitantes entre dois males, até acharem a distância conveniente com a qual pudessem melhor se tolerar. É assim que a necessidade de convivência social, nascida do vazio e da monotonia de seu eu interior, aproxima os homens. Mas suas inúmeras qualidades desagradáveis e seus vícios intoleráveis novamente os afastam. A distância média
que eles terminam por descobrir e que lhes permite conviver melhor são a polidez e as boas maneiras. Então a gente vê aí por meio dessa analogia com os porcos espinhos que passam por uma situação contraditória, né? Por que contraditória? Eles têm que se juntar durante o inverno, porque eles estão com frio, então eles precisam se aquecer, então eles se juntam para se aquecer. E diante disso eles sentem o quê? O desconforto dos espinhos. E esse desconforto os leva o quê? A se afastar novamente. Então é aquela contradição, né? Entre juntar e se afastar, né? Até estabelecer uma distância tolerável, né? Schopenhauer, ele comenta que o ser humano, sozinho, ele encontra o quê? A monotonia e o vazio. E por isso, ele sente a necessidade de conviver com os demais seres humanos. Mas as características desagradáveis, como os vícios, fazem as pessoas se afastarem até descobrirem uma distância, que seria uma distância média, que permitiria então um convívio, né? Que seria um convívio saudável entre os indivíduos. Esse trecho mostra, então, a necessidade de que o eu tem do outro. Além de enfatizar que, para conviver de modo harmonioso, é imprescindível tolerar o diferente. Olha a palavra tolerância aí de novo, né? Então é preciso tolerar o diferente. A problemática apresentada nessa situação, ela evidencia a necessidade da relação entre o familiar e o diverso. Então, em um mundo globalizado como o nosso, né, e com crescentes migrações, com várias culturas, né, com intercâmbio de culturas, né, nós temos a necessidade do reconhecimento do outro, assim como uma constante reinvenção dos laços pelos quais a gente vai ter um esforço de superação do egoísmo e pela conscientização. Para quê? Para evitar exatamente essas concepções que são etnocêntricas, discriminatórias, né? O que é uma concepção etnocêntrica? Só relembrando aqui, é aquela que vai considerar nossa própria cultura ou nossos próprios costumes, nossos próprios valores como superiores aos demais, né? Aos dos outros. Então a gente tem que tentar superar essa visão etnocêntrica, tentando exatamente conviver socialmente. Então, eu espero que possamos chegar a uma sociedade que as pessoas elas não precisem apenas se tolerar, né? Mas que elas possam se respeitar umas às outras, né? Na sua diferença e possam sim ser felizes em comunidade. Porque, como diz o poeta inglês John Donne, ninguém é uma ilha. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.